Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus continue com todos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero lembrá-los, de manhã nós falamos, meus irmãos, que esse texto é um bloco só. Na verdade, do 13 ao 17, no mínimo, de João, Jesus está tratando de assuntos conexos. Toda a Bíblia é conectada, Não vou nem falar isso, mas esses blocos assim. Mas aqui está falando de um assunto bem continuado, E o que a gente vai ver hoje, agora à noite, de manhã, se Jesus é a videira verdadeira e nós os ramos dessa videira, e a ordem é permanecer na videira, e é óbvio, Essa é a atitude, é a ação esperada, mas tem um propósito que é produzir frutos. Nós falamos pela manhã. Crente precisa produzir fruto. Se crente não produz fruto, tem coisa errada nesse ramo. Toma cuidado, porque ali diz que Deus corta, E a gente falou muito sobre a faca de Deus. O Lula fez referência a isso. É a poda, é o corte que gera muitas vezes a dor. Agora, a nossa vida está assegurada em Cristo. E quando nós recebemos a palavra transformou o nosso coração. Nós fomos libertos, mas diz a Bíblia que Deus vai cuidando de nós, Ele vai trabalhando-nos num processo de santidade, para que de fato nós sejamos produtivos. E aqui, eu quero pensar a partir de então, que Jesus vai falar da palavra amor aqui, diversas vezes ele vai repetir essa palavra amor, e pela manhã eu fiz uma conexão com esse texto, dizendo que nós precisamos olhar para tudo isso, esse estar em Cristo, como permanecer em Cristo, como esses galhos que foram enxertados na videira verdadeira, mas tem um propósito muito maior. Isso precisa refletir no seio da igreja, todo esse processo de santidade, de estar com Cristo, do operar de Cristo, da limpeza que é feita em nós pela palavra, desse trabalho de aparar, fazer as podas que Deus faz, precisa refletir de uma forma prática na nossa vida como cristão. Isso precisa estar evidente no meio da igreja, nesse convívio do povo de Deus. E agora ele vai falar desse amor que deve ser comum no meio de nós. Do verso 9 até o 17, diz assim a palavra de Deus: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. É Jesus falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus, então, meus irmãos, a partir do capítulo 13, João pode ser dividido, esse evangelho pode ser dividido para o seu entendimento, para a sua aplicação, para o seu estudo, do capítulo do 1 ao 12, ou do 1 ao 11, o 12 é o intermediário, ele não está fora de contexto, está ali naquele meio, acontece algumas coisas interessantes ali, mas não deixa de ser uma conclusão, e aliás a conclusão não é muito boa, porque no 12 diz que Jesus fez diversos milagres, e termina dizendo assim: eles não creram. No 13, Jesus agora sai dessa vida pública, milagres, encontro na sinagoga, e diversos outros momentos, casa das pessoas, agora se dirige aos seus discípulos. É bem particular, é bem individual agora, é bem próximo, e agora ele passa a ensiná-los.
E aí vai, meus irmãos, até quando ele vai ser preso e crucificado. Então ele agora está com seus discípulos num momento íntimo mesmo de ensino, e ele começa falando do relacionamento entre ele e o Pai Deus, o Deus Pai. Esse relacionamento ele deve ser seguido pelos discípulos, quando eles olhassem para o que Jesus está falando dele com relação ao Pai. Eles precisavam olhar, ouvir Jesus, olhar o que estava acontecendo, e agora eles aprenderem com isso, porque Jesus vai falar para eles o seguinte: agora eles precisam ser prático no seu modo de viver. Me lembro que pela manhã, na nossa classe de membresia, eu estava falando para eles, baseado no texto bíblico, sobre o que eles entendem de igreja, o que eles pensam de igreja, por que vocês querem ser membro, ou se querem, né, ser membro da primeira igreja batista de Montemor? Fala para mim, por quê? O que está por trás dessa motivação? E o que vocês acham que é ser membro de uma igreja cristã? Então, meus irmãos, o que Jesus está fazendo, ele está ensinando para eles que existe um relacionamento entre ele e o Pai, que eles precisam olhar e praticar isso dentro da igreja. Na verdade, ela não existia, mas é interessante que a igreja não existia nesse formato ou nessa formalidade. Mas Jesus vai falar em Mateus, depois em Mateus 16 e Mateus 18, sobre a igreja. É interessante que em Mateus 18 ele fala de disciplina, numa igreja que nessa formalidade nem existia ainda, porque Jesus tinha em mente a igreja, ele via a igreja, e eles precisavam aprender, e isso precisava chegar à igreja. Eles, os discípulos, já faziam parte da videira. O verso 3, não lemos agora, diz que eles já estavam limpos, e essa limpeza era por causa da palavra. Eles receberam a palavra, ao contrário de Judas, que não recebeu. Judas, ele sofre essa poda de Deus, mas não foi porque Deus falou, não quero Judas, mas porque Judas, de fato, ele não quis a palavra no seu coração. Eles estavam limpos. Mas todo esse processo natural na vida cristã possui também as suas implicações naturais. Todo esse trabalho, toda essa operação de limpeza, de cuidado sobre nós, traz sobre nós também implicações cristãs. Não tem como você falar, eu quero ser um cristão, e não se comprometer com Cristo. Não existe isso. Pode existir na mente de um ou de outro, mas não existe na mente do cristão. A mente do cristão é a mente de Cristo. Amar a Cristo e aos irmãos, obediência aos mandamentos, permanência, frutificação, são alguns dos destaques que está em todo esse contexto, do 1 até o 17, nós pegamos a segunda parte. Eu quero destacar algumas coisas aqui. O discípulo que permanece em Cristo, e aí nós vimos essa permanência do verso 1 até o verso 8. Esse discípulo que permanece em Cristo e permanece também no amor de Cristo, ele será frutífero para a glória de Deus. Mas isso vai se dar primeiramente pela obediência aos mandamentos de Cristo. Versos 9 ao 11 que nós lemos: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Interessante esse término aqui, né? Que todo esse processo de permanecer no amor, Jesus está terminando dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter essa mesma alegria que eu tenho com o Pai. Vocês precisam experimentar isso. Essa palavra amor, então, ela se repete aqui nesse texto 8 vezes, no texto que nós lemos. Semelhantemente, de uma forma oposta, nós não pregamos, vocês vão pregar em outro momento, vai aparecer no texto seguinte ao que nós lemos agora, do 18 em diante até o final, a palavra ódio e perseguição, elas vão se repetir por 9 vezes nesse texto. Jesus fala bastante sobre o amor agora, depois ele vai falar sobre o ódio. Ele está falando do amor de Deus pela igreja de Cristo, pelos discípulos, o amor dos discípulos por Cristo, o amor dos discípulos uns pelos outros. Mas ele vai falar mais adiante: existe um ódio
com o qual vocês vão lutar e vão lidar como servos de Deus. Bom, isso fica para uma próxima mensagem, mas estejamos atentos a isso. Jesus está próximo da sua morte, como missão dada por Deus o Pai, e ele diz aos seus discípulos: como o Pai me amou. Ele começa falando no verso 9, dessa forma, assim como o Pai me amou. Então, e a gente pensando que ele está indo para morrer na cruz, a sua morte de cruz como plano de redenção planejado eternamente por Deus, não significava falta de amor de Deus para com Jesus Cristo, o Filho, de forma alguma. O amor entre o Pai e o Filho nunca foi um amor que alguma vez deixou algum tipo de dúvida. Esse amor é um amor perfeito. Ele funcionou e ele funciona. Ele não gera orgulhos. Ele não tem ressalvas. De fato, o Pai amou o Filho, e o Filho está na missão agora de morrer na cruz do Calvário. Deus amou o mundo, Ele amou também Jesus, e Jesus participa direta e de uma forma honrosa desse plano de restauração da criação estabelecido por Deus Pai. A ordem é então para que os discípulos permaneçam nesse amor. Jesus está lhes anunciando um novo nível de amor. Esse nível existe entre o Pai e Jesus, e que está sendo agora compartilhado com os discípulos. Se nós queremos entender em como amar uns aos outros, não dá para nós aprendermos isso por nós mesmos, não tem jeito, vai falhar. Eu não sobrevivo com o amor da minha esposa, e nem ela com o meu amor, por mais que eu a ame. Eu e ela sobrevivemos com o amor de Deus em nós, e tão somente por isso. Lá no 14:20, um pouquinho mais atrás, diz assim: naquele dia, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Há uma relação, não um afastamento, não um isolamento. Por isso, Jesus lembra a eles que permanecer no amor dele, ou no seu amor, é guardar os seus mandamentos. Alguém que pode dizer: eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos, não os conheço, não os pratico, desconheço os mandamentos de Deus. Nós lemos agora o Salmo 119, meus irmãos, o tempo todo, porque eu guardei os seus mandamentos, porque eu preciso dos seus mandamentos. Seus mandamentos são o meu deleite, seus estatutos me alegram o tempo todo, falando da alegria e do prazer de ter a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, e assim tantos outros. E guardar traz o sentido de obedecer. Não tem como guardar por guardar, é obedecer, é vigiar os mandamentos, preservando-os através do seu modo de viver. Como é que você está vivendo? E a vida que você está vivendo reflete o quê? Reflete seus planos, seus projetos únicos, ou reflete Deus, ou reflete a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Isso vai além de práticas religiosas, mas precisa copiar a vida de obediência de Cristo em relação ao Pai, e fazer o mesmo. E você pode copiar e colar. Olha para Jesus e faz o mesmo que Ele está fazendo. Lá em 8:29, Jesus diz: sempre faço o que lhe agrada. Ele está falando aqui de Deus Pai. Sempre faço o que lhe agrada. Assim, guardando os seus mandamentos, procurando imitar Jesus Cristo em obediência, seriam então por Ele, por Jesus, amados. Jesus, Ele não depende de ações nossas, mas nós precisamos responder para Jesus sim, com ações como essa aqui, de uma reciprocidade. Se somos filhos de Deus, nos comprometemos com Deus, ou então a nossa vida vai ser uma vida de engano. Isso nos proporcionaria uma verdadeira alegria, no verso 11, que procederia de Cristo. Não uma alegria que alguém te dá, não uma alegria momentânea, que você alcança por alguma coisa até
passa e depois vem a tristeza e o choro. Essa alegria que ele está fazendo, ele está falando assim: olha, eu quero compartilhar com vocês a minha alegria, a alegria que eu tenho com o Pai. Vocês também precisam ter. Guardem e obedeçam a minha palavra e vivam a minha palavra. Essa alegria, chara, no grego, ela é profunda, ela é diferente, está vendo? Ela é profunda, ela é permanente. Ela está enraizada em realidades espirituais e não circunstâncias externas. E olha, a vida de muitas pessoas ela é muito mais movimentada por circunstâncias do que pelas realidades espirituais. E pelas circunstâncias. As pessoas têm medo de pessoas. Eu não fiz isso, eu não falei com o irmão, eu não tomei decisão por causa disso, por causa daquilo, sendo que às vezes a decisão tomada ela é errada, ela é contrária à vontade de Deus. Temor de homens e não temor de Deus. Que coisa triste. Temor de homens e não temor de Deus é o fundo do poço. Precisamos sair dele. Precisamos agir em conformidade com a vontade de Deus. As nossas alegrias, elas são passageiras e não possuímos isso de uma maneira plena, de uma maneira completa, se Cristo não estiver em nós. Se a palavra dele não habitar plenamente em nós, o gozo que havia em Jesus em cumprir os propósitos de Deus Pai, indo para a cruz, deveria ser experimentado por seus discípulos. A breve separação jamais seria então motivo de tristeza. Se observarem, desde o capítulo 13, ele está falando: eu estou voltando para o meu Pai, eu vim, está terminando o meu tempo, volto para o Pai. Mas a alegria de Cristo poderia suprir a tristeza dos seus corações. Tudo então começa em obedecer os mandamentos, permanecer no amor do Senhor Jesus Cristo, viver a vida cristã com uma alegria que vem unicamente do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero pensar no verso 12 e 13, que o discípulo que permanece em Cristo e permanece no seu amor, ele será frutífero para a glória de Deus, e isso vai se dar pela prática do amor uns aos outros. É isso que eu estou falando no verso 12 e 13. Percebe o que eu falei anteriormente? Tudo que nós recebemos, porque no final das contas, meus irmãos, tudo precisa glorificar a Deus. Deus não criou a igreja, Deus não providenciou a salvação, porque tão somente isso é bom para nós. Não, é para a glória dele, é para a glória de Deus. A gente precisa aprender isso e nos posicionar no nosso lugar. Isso vai se dar então pela prática de amor uns aos outros. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Verso 12: assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, se guardar e se obedecer aos mandamentos de Cristo é a forma que ele nos ensina de permanecer em seu amor. Tudo isso precisa desencadear-se nesse mandamento que Jesus deixa muito claro aqui, de amar uns aos outros. E agora está respingando em nós de forma direta, porque agora nos envolve na prática. Poderíamos ser até passivos em alguns momentos desse amor de Cristo por nós, mas agora ele está falando que esse amor dele por nós precisa agora resultar em amor de uns para com os outros. A igreja não pode ficar inerte, estática, parada nesse processo de cuidado. Deus amou de maneira especial aos que ele escolheu, e nós fomos ordenados a amá-los também, essas pessoas que ele amou de maneira especial, inclusive eu. Meus irmãos, então, da forma muitas vezes que nós lemos esses textos que estão aqui, às vezes nos parece algo muito simples e raso, e não é isso. É profundo. Isso não é nada superficial. O problema é que o mundo ele tentou simplificar, tentou resolver essa questão do amor entre as pessoas, mas ele acabou alterando esse mandamento de Cristo. Ele acabou trazendo, o mundo acabou produzindo, na verdade, um amor que produz dívida para com o outro, deixa o outro em dívida, um amor que busca retribuição. Olha a diferença do amor de Deus e de Cristo. O mundo ele traz um amor que é um amor que cobra alguma coisa, é o amor que
não é o amor cristão. O mundo tentou até trazer para o meio de convívio das pessoas o amor eros, mas no seu lado extremamente negativo. Esse amor passageiro, quase sempre ele é egoísta. O amor erótico. Porque de certa forma o amor do mundo ele não atinge o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós. Ele não chega nem próximo. Lembra-te que eu tenho falado da tentativa de um homem consertar o mundo, embelezando o mundo, mas por dentro está tudo podre. O que Deus faz é uma transformação que começa por dentro e de fato nos deixa transparentes e arruma por fora depois. Jesus está tratando então de um mandamento cujo padrão ele é imensurável. Ele não tem medida, mas ele é possível. Ele diz: faz isso como eu vos amei. Ele diz, 1 João 3,16 diz que nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Opa, está comprometendo, já não está mais só num amor de fala, de conversa, num amor de gesto, já está me comprometendo mais com o meu irmão. E é disso que Jesus está falando no verso 13. A maior medida de amor, ela vai ao extremo de morrer pelo outro, morrer pelo amigo. E Jesus vai fazer isso ainda. E ele fez isso, porque nós já pegamos o tempo futuro e tudo já aconteceu. Na cultura grega, um amigo, que é Filói, ele era ajudado pelo outro amigo. Perfeito? Mas isso muitas vezes não tinha limite ético. Esse cuidado desse amigo extrapolava a ética muitas vezes, e o outro muitas vezes tornava-se devedor de um amor recebido dentro da cultura grega. Também nessa mesma cultura grega, o bom Filói, o amigo, ele precisava praticar paralelamente o ektroi. Eu não sei se você já ouviu falar isso, é uma palavra grega também. E ela significa um ato de infligir danos aos inimigos. Então, fora do contexto cristão, falava-se desse amor Filói, que ele é um amor que ele não é pleno, porque ele não dá a vida pelo outro, e ele cobra algumas coisas, mas ele traz algo mais ainda, porque implicava também em amaldiçoar e infligir danos ao inimigo. É isso que Jesus ensina? Não, de forma alguma. Isso é muito distante do que Jesus está ensinando aos seus discípulos. O amigo é amado com amor ágape, não Filói. Amor ágape. Amor ágape é totalmente diferente. Só acontece no meio do povo de Deus, porque ele procede unicamente de Deus. Por isso que eu falei que não pode ser construído na esfera da humanidade. Não parte de nós mesmos, com todo o nosso esforço e bondade. Nós não conseguimos amar a ponto de doar. Então, esse amor ágape, ele é despretensioso, ele é doador, ele é cuidador e altruísta, ele não é egoísta, ele não busca o mal, ele é abençoador. Esse é o amor que vem de Jesus e que deve nutrir a minha vida e a sua vida, a vida dos discípulos. Jesus, inclusive, ele tem uma orientação para seus discípulos em relação àqueles que são seus inimigos. O que Jesus fala dos inimigos para os seus discípulos? Lá em Mateus 54, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É totalmente diferente, é inaceitável, tá? Então, meus irmãos, eu quero lembrar que quando Jesus nos amou, nós éramos seus inimigos, e Ele nos amou. Melhor, quando Deus nos amou e enviou seu Filho, nós que fomos salvos, éramos totalmente inimigos de Deus.
continuando, então, o discípulo que permanece em Cristo, seu amor, ele será frutífero para a glória de Deus, porque todo esse contexto fala disso. Isso se dará também pelo privilégio de serem amigos de Jesus. E agora, nós vamos ver que nós somos amigos de Jesus Cristo. Nós precisamos nos alegrar com isso. Essa é uma ação de Deus. Vós sois meus amigos, verso 14, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos chama então de amigos, que coisa maravilhosa. Sim, esse amor definido aí pela obediência aos mandamentos dele, que se pratica no seio da igreja, é o amor que determina também os verdadeiros amigos do Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que simpatizam com Cristo, tem muitas pessoas que simpatizam com o Evangelho de Cristo, com a sua palavra, mas não querem fazer nada do que ele pede. E não existe condições, possibilidade de nós fazermos intencionalmente metade do que Deus nos manda. O escravo, ele não sabe, ele faz as coisas, ele nem sabe o que você nem pode saber, nem interessa a ele saber, ele tem que obedecer, mas Cristo nos permite, né? É isso aqui, é participar das coisas que outrora eram outras. Você quer terminar essa parte lembrando John Wesley? Ele é citado pelo Dr. F.F. Bruce, um teólogo. Ele disse, John Wesley disse, que a conversão dele se deu de fato, e abre aspas, né, no momento em que ele trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. E olhando para o contexto aqui de João, a fé de um amigo de Cristo. Isso é maravilhoso. Aí ele entendeu. Eu sempre fui escravo, até entendi que esse escravo, ele era amigo do Senhor. Que privilégio. Para finalizar, meus irmãos, o discípulo que permanece em Cristo, seu amor será frutífero para a glória de Deus. Isso também se dá, e por último se dá, pela segurança que temos de que foi Cristo quem nos escolheu e nos chamou. Então há segurança. Não foi você que se curou em Cristo, foi Ele que tomou suas mãos. Termina dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha o permaneça aqui. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando. E aí ele termina: que vos ameis uns aos outros.